Então, Davidson, a ideia aqui eu ia te chamar depois, mas é bom que você já entra, que já ajuda. A ideia é a gente se divertir um pouquinho, bater um papo Com e certeza. espero que as pessoas que estejam com a gente aqui também possam aproveitar um pouquinho da nossa conversa, ouvir um pouquinho da tua experiência, Show. a tua trajetória e falar um pouquinho da mentoria que a gente está junto nesse projeto, né? Que legal, maravilha. Vamos lá. Eu acho que muita gente já me conhece, mas no meu perfil, mas no perfil da mentoria talvez não conheça, né? É Vou falar verdade. rapidamente da quem eu sou, né? Das minhas ações e funções aí. Depois eu quero te ouvir também para a galera do meu perfil te conhecer. Ótimo. Eu sou o fundador da Rede Externa Café, né? Comecei no franchise em 2009, né? Tive uma história de estagiário da Casas Bahia, né? Comecei lá com financiamento estudantil, aquela história complicada, né? Precisando pegar dinheiro do governo para estudar, né? Depois o CIE, né? Centro de Integração Empresa-Escola, para poder conseguir o primeiro estágio, né? Então foi degrau por degrau. Eu sempre falo que eu comecei a empreender dentro da empresa, né? Então, comecei a crescer dentro da empresa ali. Meu TCC, trabalho de graduação, foi aprovado na empresa. Aquilo me levou para outros patamares dentro da empresa, o que foi muito bom. Que ano E foi isso, Davidson? Só para situar todo mundo. comecei em 2002. Comecei em 2002 como estagiário, né? E acabei saindo em 2009. Só que antes de eu sair, em 2007, eu estava louco para viajar, conhecer o mundo, conhecer as coisas, né, lá fora, e acabei pegando umas férias, mais um banco de horas, vendi meu carro e fui dar a volta ao mundo. Isso foi em 2007. Né? Então, muita gente me chamou de maluco aí, né? Não tinha Waze, GPS, era mais complicado, né? Muito bom. E aí eu voltei depois de 45 dias a pé, né? Mas com a cabeça cheia de ideias, né? Fervilhando de ideias. E eu louco para poder querer colocar isso em prática em alguma coisa, né? Em algum negócio. Só que as funções do dia a dia não me permitiam. Continuei trabalhando em 2008, 2009. Foi aí que foi num dia 1º de abril, dia da mentira. Acabei sendo desligado. Até foi engraçado, né? No dia da mentira. Mas aquilo, de certa forma, acabou me ajudando, né? Para ter aquela coragem de empreender. Às vezes, muita gente que está nos assistindo aí não tem aquela coragem de abrir um negócio. E às vezes, alguma força da natureza ali te joga para você tentar empreender. E foi o que aconteceu comigo, né? Não tinha muito recurso, tive que buscar um projeto, um programa do governo, né? Acabei abrindo uma Subway, que era um pacote de ideias, né? Que era uma franquia que podia me ensinar o que era um CNPJ, o que era um Simples Nacional, né? E aí acabei não parando mais, né? Não parando mais de viajar e não parando mais de empreender, né? Então, abri diversos negócios, como temaqueria, grelhados, pizza, frango frito, KFC, né? Subway. E aí gostei do modelo de franchise e continuei viajando no paralelo, né? E isso me fez ter a vontade de abrir o meu negócio, que é a Externa, que foi em 2015, né? E aí, que externa é a ave que mais viaja no mundo, né? Uma andorinha que percorre aí, né? Se for comparar da Terra à Lua 6 vezes e de volta, né? Então, imagina 34 anos voando, né? Esse pássaro. E me ajudou a desenvolver a ideia da marca. A gente está com 83 franqueados, são 7 estados. A gente já é a maior do Brasil de café especial. E, obviamente, as franquias que eu tive no passado, algumas deram certo, algumas deram errado, mas faz parte, né? A gente não vai acertar todas, né? Então, eu tive alguns fracassos que me ensinaram, e dói muito, né? Me ensinaram a não errar, mas quando você erra, você gasta muito dinheiro, né? Por isso que quando houve o convite da mentoria, eu achei bem interessante, porque você acaba aprendendo com o erro dos outros. E isso pode ser muito mais barato do que na própria pele ali, né? E por isso que me chamou muito a atenção o programa de mentoria, que é o que eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos assistindo aí, como que surgiu essa ideia, como que você começou aí no ramo de empreendedorismo também. Legal, boa, excelente. A tua história é ótima, depois a gente até continua, senão a gente precisa de uma live só para contar a tua história, porque são 3 voltas ao mundo, né? Então a gente dá uma dessa. Você pegando um gancho nas viagens, eu não dei 3 voltas ao mundo, mas morei 10 anos fora. Caramba, que legal. 10 anos fora, em 7 países, um pouquinho, eu fiz hotelaria fora, então só contando um pouquinho da minha trajetória, né? Hotelaria inicialmente, depois administrador, trabalhei bastante no mercado de hotelaria, restaurantes, até resolver empreender.
né? Aí é o bichinho do empreendedorismo, quando pica a gente, difícil ele sai da nossa corrente sanguínea, né, Davidson? Sim. E, assim, dos mais relevantes, eu também tive alguns que tiveram bastante sucesso, outros insucessos, e nesses de insucesso foram aqueles que a gente mais aprendeu as lições, né, para poder crescer e tentar errar menos para frente, né? Algumas que acho que são experiências relevantes, eu fundei o Chef Express. O Chef Express foi a primeira empresa de multidelivery que teve no Brasil. Acabou que ele foi o precursor do que tem de Rappi, iFood, Uber Eats, então foi muito legal. A gente acabou ficando 4, 5 anos com essa empresa e foi vendida para depois dessa experiência, antes de entrar na próxima jornada, você viu o tamanho que é esse mercado de delivery hoje, né? É uma coisa que é legal quando a gente vê a gente tem uma ideia, a gente tem uma visão do futuro, que a gente não pode, talvez, ficar muito animado quando vê uma proposta, porque o mercado pode ser muito maior do que a gente imagina. Óbvio, É verdade. olhando no retrovisor hoje é mais fácil, né? Sabendo o que aconteceu, né? Olhando o diretor de filme que já passou é fácil. Mas, enfim, depois disso, passei pelo Spoleto, também fui sócio e VP comercial do grupo, fiquei 7 anos, foi uma experiência super rica. Após o Spoleto, eu fundei a a Select, uma rede de culinária saudável, a gente chegou a ter quase 40 lojas. E após a Select, que existe ainda, são poucas lojas, voltei para o mercado, fui trabalhar numa investida da SoftBank, que chama Oyo, que é uma startup indiano gigante, presente em 82 países, gigante. E acabou que com a questão da pandemia, nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, ela saiu da América Latina. E dentro desse período, vamos chamar assim, de pandemia, nasceu o E2. Aí eu vou falar um pouquinho do E2, eu estou tentando resumir, porque a gente tem tanta coisa para ouvir as perguntas, e a gente tem um roteirinho aqui que a gente pode improvisar, vai depender de como tiver fluída a conversa. A E2, na verdade, é uma plataforma de mentoria. De um lado você tem os mentores, e que fique claro, nenhum dos mentores, como você e eu, somos mentores profissionais, apesar de termos feito treinamento, né, Davidson? Sim. Todos eles são empresários, né? O nosso diferencial é que os mentores são empreendedores e, como você muito bem disse, já teve experiências bem-sucedidas, mal-sucedidas e uma bagagem bacana que, no mínimo, serve de atalho para quem estiver começando, estiver no momento de vida empresarial que não sabe para qual caminho é. Então, a nossa proposta é ter mentores empreendedores e, do outro lado, mentorados de pequeno e médio porte. Micro e pequeno, vamos chamar assim. Então, a gente começa com alguns segmentos de restaurantes, bares, de cafés, que é uma área que você e eu estamos bastante inseridos, mas a gente tem da área pet também, a gente tem da área de serviços. Então, a gente começa com 5 áreas. Então, que fique claro, né? A gente abriu agora, dia 1º, a gente lançou a nossa plataforma, então somos um nenezinho, literalmente, né? Então, acho que é a primeira live que a gente faz assim, um pouquinho mais estruturada para falar um pouquinho do projeto e dos mentores. Então, o E2 basicamente é isso, uma plataforma de mentores que são empreendedores para ajudar micro e pequenos empresários. Legal. Se, por exemplo, tiver aqui alguém nos ouvindo que quer empreender numa determinada área, por exemplo, mercado pet, mercado de alimentação, agência de publicidade, ela pode entrar nessa plataforma, escolher o mentor, né? São mais de 50, se eu não estou enganado, ou quase 50, é isso? Exatamente. A gente tem hoje por volta de 50 mentores, a gente a cada 2, 3 meses tem uma nova turma formando, e eu acho que foi excelente ser tocado nesse ponto. As pessoas podem escolher, tem um perfil do mentor, o que ele fez, um histórico, tem um videozinho, tem todo o perfil do LinkedIn dele, mas também aqueles que tiverem dúvida. Hoje mesmo eu falei com alguns potenciais mentorados que não sabiam de certo para onde ir. Então a gente ajuda nesse início, a gente faz uma ajuda personalizada mesmo para fazer o match entre mentor e mentorado. A curtíssimo prazo a gente vai ter isso via algoritmo, que vai ser muito legal para você poder encontrar os teus mentores, mas a gente tem um serviço que vamos chamar assim de curadoria. Eu estava procurando essa palavra, estava me fugindo aqui. De curadoria. Essa curadoria é muito legal no começo,
porque às vezes a pessoa acha que tem uma empresa, está lançando uma empresa de... eu estou dando um exemplo aqui, um pet shop online, ele acha que é pet shop, mas ele é muito mais de um lado de startup tecnológico. Então, às vezes, um mentor que tem um pouco de histórico na parte de tecnologia pode ser tão útil, pode ajudar mais nesse início. E nada impede da pessoa ter 2 mentores. Óbvio que você faz o primeiro um pacote, você fica com o mentor umas 4 horas, dividido em 3 meses, para que vocês se conheçam, e depois desse período você pode, de uma forma avulsa, né, você pode falar com o mentor que seja mais específico, tem uma expertise mais forte de marketing, lançamento de produto, go-to-market, e coisas do gênero, né? Então, acho que é bem bacana nesse sentido. Tem um pacote mínimo, então, que a pessoa escolhe e ela fica com esse mentor durante esses 3 meses, né? Tendo essas entrevistas tudo online, né? Seria online, primeiramente, né? 100% online. Eu acho que uma coisa legal para comentar, Davidson, é que todos os nossos mentores, ninguém é mentor profissional, como eu comentei, né? Todo mundo tem o seu empreendimento, já fechou um ciclo, já vendeu uma empresa, já comprou uma empresa, já está no conselho, ou está num período que, no momento da empresa, que você já pode se olhar um pouco de cima, né? O que eu quero dizer com isso? Que ninguém vive da mentoria. As pessoas, 100% dos nossos mentores estão lá, o propósito principal é ajudar mesmo o micro e pequeno, né? Ele é pago, ele não é gratuito, mas é super flexível, a forma de pagar os valores super democráticos, acessíveis, porque a ideia é de fato fomentar e ajudar os micro e pequenos empreendedores de uma forma muito prática, né? A gente tem Sebrae, a gente tem YouTube, a gente tem um monte de ferramenta legal disponível, que são totalmente complementares com escolas, faculdades, né? O nosso caso é uma coisa bem assim, prática de empreendedor para empreendedor. Inclusive, é o nosso mote, nosso slogan. Você não vai falar com o professor, nada contra o professor. Você vai falar com alguém que é empreendedor de uma área que você quer empreender ou está empreendendo, que já tenha passado por isso. Então, a gente acha que você fornece um atalho para esse micro e pequeno empreendedor que pode ser muito útil nessa jornada, né? Eu ia falar isso, você acaba encurtando alguns caminhos, né? Algumas erradas que possivelmente as pessoas cometem, como eu cometi algumas, e você também, né, ao longo da trajetória. E eu lembro que eu busquei muito conhecimento quando eu saí da empresa, né, quando eu saí da Casas Bahia, porque eu não sabia o que era um CNPJ, não sabia mesmo o que era um boleto do Simples Nacional, e aquilo me deixava preocupado. Então eu fui buscar algumas consultorias e deparei com valores altíssimos na época. Eram coisas de mais de 10 mil reais na época, né? Eu acredito que hoje a gente ainda encontra consultorias aí de 20, 30 mil. Quando você fala que é um valor democrático, quando você fala que é um valor que pode ser parcelado, dá uma ideia de valores aí de um mentor para outro, uma média assim, de quanto que a pessoa vai investir. Bacana, bacana. A média hoje, né, são um pacote inicial que são 4 horas, o valor médio hora está em R$300. Então, fazendo uma conta de cabeça rápida com você aqui, R$300 vezes 4 são R$1.200, que a pessoa pode fazer até em 12 vezes, ou se ela quiser à vista, ela tem um desconto. Ou seja, fica aí R$100, um pouquinho menos, um pouquinho mais, porque tem mentor que cobra um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então é super acessível, a gente imagina, para o micro e pequeno empreendedor, para você ter do teu lado um mentor te dando essas informações todas. Eu acho que é legal mencionar também, Deverson, a palavra mentoria, apesar de estar na moda e todo mundo, as pessoas confundem com consultoria, com coaching. A mentoria, o mentor não faz o trabalho para o mentorado. Ele, na verdade, ajuda a desenvolver o mentorado, né, entender o perfil dele, sim, e passar as experiências e causar reflexões. Quem faz o trabalho, quem enfia a mão na graxa, é o mentorado. O mentor, ele é uma torre de comando mesmo, sabe? Ele tem uma visão ampla, uma visão 360, ele ajuda. Óbvio que em algumas situações ele pode cirurgicamente entrar, dar uma dica, dar um direcionamento, principalmente quando é alguma coisa que salta aos olhos, que pode ser prejudicial ao negócio. Uma coisa legal também, a gente que falou de viagens e tudo, mesmo começando agora, a gente já começa com mais ou menos 6 mentores que moram fora do Brasil, que estão empreendendo fora do Brasil, e por acidente de percurso, a gente já tem mentorado também fora do Brasil. A gente tem uma mentorada que está na Austrália. Então, a gente já nasce internacional também, sem ser planejado, né? Porque é online, então
as Sim. fronteiras estão abertas para o mundo. Isso é muito legal também. Teve uma pergunta aqui no nosso chat que perguntou se é individual. Seria individual mesmo, um mentor com o mentorado, né? Excelente pergunta, eu estava vendo ela aqui também. Excelente pergunta. A nossa ideia é desenvolver o empreendedor ou empresário. Então, ela é individual. Claro que essa pessoa, como mentorado, estiver recebendo, ela pode dividir com o sócio, pode dividir com a liderança da empresa, mas como a mentoria ela visa, inclusive, formar o empreendedor, é importante que seja individual. Existem outros modelos de mentoria que são em grupo. A gente pode pensar no futuro sobre isso, mas o nosso início é mentoria, a ideia é fazer mentoria individual mesmo. Legal. Você comentou também que uma das pessoas ou empresa que buscou a E2 conseguiu também alguns benefícios por estar fazendo a mentoria. Tem um pacote de benefícios? Como que é isso para a empresa que busca, a pessoa que busca? Eu até recebi um WhatsApp agora de um mentorado nosso falando: Luiz, não esquece de dizer por WhatsApp que os mentores, como eles querem muito ajudar, muitas vezes passa de 1 hora, tem o chorinho, e existe um envolvimento de realmente querendo ajudar, que extrapola essas 4 horas. Isso é um ponto legal para mencionar. E a gente tem, eu não ia, para não confundir muito a cabeça das pessoas, que a gente tem outra vertical, mas é um excelente ponto que você comentou, a gente tem um portal de benefícios também, que é uma vertical separada de mentoria. Todo mundo que entra para fazer mentoria no E2, ela ganha durante um período de 3 meses um acesso gratuito nesse portal, onde você tem 500 empresas, literalmente 500, são 500 e pouquinho, que fornecem produtos e serviços com um desconto relevante para o empreendedor. Desde coisas legais, como locação de carro, compra de equipamentos, utensílios, computadores, etc., mas coisas práticas, como farmácia, supermercado. E o mais legal é que tem coisas voltadas ao empreendedor. Exemplo, escritório de contabilidade online, um pacote com menos de R$ 100. Você não acha isso legal? Tem advogado trabalhista, tem consultoria para aqueles empreendedores que... hoje mesmo a gente fechou com um empreendedor, sangue nos olhos, quer fazer, vontade, mas ele tem uma dificuldade de fazer planejamento, fazer fluxo de caixa. Esse não é o papel do mentor. Então, essas pessoas precisam buscar algum tipo de auxílio para aprender, de fato, esse tipo de coisa. Então, a gente tem uma consultoria lá também para ajudar a fazer plano de negócio, a fazer um fluxo de caixa, que são as necessidades que os empreendedores veem. Ninguém vem pronto. Você não veio pronto, eu não vim pronto. A gente está sempre aprendendo, essa é a verdade. Então, a gente está colocando nesse portal alguns serviços e produtos que são úteis para o empreendedor. E acho que tem sido super aceito esses serviços que a gente tem oferecido. Que bacana. Eu gostaria de compartilhar com o pessoal aí que está nos assistindo, né, o processo de se tornar mentor, né, que para mim é um mundo novo. Né? Eu nas primeiras encontros virtuais, né, a gente teve vários encontros, depois começou os treinamentos, depois as aulas, depois os trabalhos de lição de casa. Foi uma construção que a gente fez aí ao longo de 2, 3 meses para efetivamente se tornar um mentor, subir na plataforma e estar disponível aí para quem quiser, tá podendo, né, ter um mentor, né? Opa, travou um pouquinho. Mas esse processo dos 2, 3 meses, a gente percebeu nos exercícios que a gente, como empreendedor, acaba fazendo pequenas mentorias ao longo do dia na vida, sem perceber. Né? Eu dei alguns exemplos que eu me peguei dando dicas dentro do Uber para o motorista, que ele tinha um outro negócio. Né? Me peguei dando dicas para um amigo que estava abrindo um negócio, que ele tinha um espaço que ele não estava usando, para tornar ali aquele espaço rentável, né? Então, às vezes, são pequenas dicas, pequenos insights, a gente que já rodou bastante, que acaba ajudando muito, acaba virando a diferença de faturamento, aqueles 15% que faltava para fechar a conta, um insight. Eu acho que é muito disso também, né, o papel do mentor. Eu ia até comentar, eu ia até te perguntar isso, para dividir com quem está assistindo a gente, se você já teve uma mentoria, né? A gente fala de pegar alguns exemplos que são conhecidos no mundo, né? Poucas pessoas sabem, mas o Mark Zuckerberg ele foi mentorado pelo Steve Jobs. O Bill Gates foi mentorado pelo Warren Buffett. E essa história continua. Kobe Bryant, Michael Jordan. Então, a gente está usando alguns exemplos fora do Brasil, porque a mentoria é mais forte lá.
Então, assim, acho que uma forma de colocar, que é mais fácil da gente entender, o mentor, na verdade, ele tem, a mentoria ela é 80% experiência e 20% metodologia. Então, o mentor, para ele, de fato, exercer essa função, é aquilo que a gente estava falando no começo da nossa conversa, ele tem que ter um pouco de bagagem, isso que caracteriza. Óbvio que ele tem que gostar também de dividir, ele tem que ter empolgação, ele tem que se interessar pela pessoa, né, de passar o conhecimento. E esse treinamento que a gente fez, né, eu acho que esse é um ponto importante, Anderson, que eu ia até perguntar, ouvir tua opinião, queria ouvir tua opinião, como foi essa experiência, você que é um cara que já conquistou tantas as coisas, e depois que você fez um treinamento, como é que você se sente hoje mais capacitado, não só para fazer mentoria, mas dentro dos teus negócios, do Externa Café e outros negócios que tem, qual foi o impacto que você sentiu como gestor, como pessoa, de escutar aquela frase que a gente usa bastante, que é escuta ativa, né? Como tem sido para você essa experiência? Para mim foi até um choque, né? Porque quando você se depara, né, com um mentor profissional, né, com o professor ali explicando todas as técnicas, todos os passos, todos os caminhos para que você possa depois utilizar isso ajudando as pessoas, né? E eu nunca tinha me deparado com situações como essa e um dos exercícios era só escutar, né? Então era quase meia hora fazendo algumas perguntas e escutava. Fazia perguntas e escutava. Tudo com técnica, tudo com os pontos ali para fazer, né, o exercício e às vezes a gente queria falar muito, né? Porque a gente é assim, né? Quer falar, quer cortar, mas não. O exercício era você esperar, refletir, escutar a pessoa. E aí a pessoa acaba contando muita coisa, direcionando e você vai só anotando ali para depois, aos poucos, ir dando direcionamento. Eu achei isso fantástico, não tinha tido um ensinamento desse. E depois, ao longo do treinamento, foram várias outras técnicas, né, que aí a gente vai se portando com cada situação que acontece. Eu achei que isso foi bem importante, assim. Bom, e legal porque você tem bastante franqueado, então acho que a prática da mentoria é legal e é uma troca constante, né, Davidson? Quando a gente fala de mentor-mentorado, não é o sábio falando, não, é uma troca. Na verdade, existe uma troca muito rica, o mentor ele simplesmente tem um pouquinho mais de experiência e essa experiência pode ser muito útil. Eu acho que é legal mencionar também, né, Davidson, acho que no ramo da medicina tem um negócio que chama junta médica. Às vezes tem uma situação onde os médicos, por mais experientes que sejam, eles trazem para uma mesa redonda, para uma junta médica, para discutir um determinado caso. Olha, eu tenho esse diagnóstico, o que vocês acham? Não é para mostrar que ele não sabe, ele gostaria de dividir. Então é legal também dividir nessa nossa live que a gente está montando isso, né? Os próprios mentores vão estar aprendendo o tempo inteiro. Em algumas situações, a nossa junta médica, a junta dos mentores, onde a gente vai poder aprender e dividir uma situação para colegiadamente ver qual que é de repente, os outros mentores de inteligências e experiências diferentes possam dar perspectivas diferentes. Acho que isso é legal, o mentorado saber que a gente faz isso, né? E são quase 50 mentores, então é bastante cabeça juntas ali para tentar achar uma solução, né? Eu acho que isso é bem importante você falar. Tem até uma pergunta aqui, bem interessante, em que etapa da construção do negócio é o melhor momento para procurar uma mentoria? O que você acha, Luiz? Excelente. Eu vou pegar até um gancho dessa pergunta e falar, né, a etapa e o estágio. A gente tem mentores que já venderam a empresa para um fundo, estão começando de novo, montando outros negócios, empresas com, sei lá, 3, 4 mil funcionários. Tem mentor que tem uma rede de 5 lojas. Mas com muita experiência relevante, no mínimo 5 anos de empreendedorismo, no mínimo 20 funcionários. Então, a gente tem uns critérios para algumas entrevistas, tem uma empresa de RH que nos ajuda também a fazer essas entrevistas, né, para ver se a pessoa tem um perfil. Bom, isso em relação aos tamanhos diversos dos nossos mentores, né, dos negócios. O estágio, a gente costuma sugerir que seja após a empresa aberta, porque se antes da empresa aberta é muito mais planejamento, não que o mentor não possa fazer, mas eu acho que existem ferramentas super legais, onde a pessoa tem que absorver isso de uma forma mais genérica, né? Como você falou, abertura de uma firma, eu vou abrir no Simples, eu vou para o presumido, qual que é o KINAI, como é que eu faço, vou registrar funcionário, vai ser PJ, meu Deus, como é que eu faço, vou encontrar um ponto, vou montar um portal. Eu acho que existem outras ferramentas, inclusive gratuitas, muito legais para isso.
A sugestão da mentoria, quando o negócio já existe, ele pode estar tanto no estágio inicial, que a pessoa está um pouco afobada, não sabe que direção ir, ela pode estar numa velocidade de cruzeiro, mas não consegue enxergar outras possibilidades, não consegue aquela milha extra, ou, infelizmente, né, Davidson, a gente não pode ignorar que está no meio de uma pandemia, né? E a gente sabe que tem muita gente sofrendo por isso, né? Como que eu vou digitalizar um negócio que é um bar, por exemplo? Como é que você digitaliza um bar? É difícil, né? Com essas restrições todas. Então, tem muitos desafios, inclusive para alguns empreendedores de médio e grande porte, que tem sido muito difícil ultrapassar. Então, acho que a mentoria ela pode trafegar nessas etapas todas, mas principalmente naquelas empresas que são pequenas, micro e pequenas, onde a pessoa às vezes se sente sozinho, né? Você que é empreendedor, eu também, muitas vezes ser empreendedor é uma coisa muito solitária, né, Davidson? Sim. Eu comento isso, né, nos nossos encontros virtuais, né, que sempre quando eu precisei de um telefone, até num dos exercícios que a gente faz, tem lá, coloque o nome de 3, 4 pessoas que você precisou ligar, enfim, né, precisou de um apoio. Eu sempre cito o Jai, né, do Grupo Ornatos, da Lipar, mais de 800 lojas aí, Gin, Morana, entre outras, e eles sempre me ajudou em determinados momentos, porque já trafegou muito, já passou por muita coisa, né? Então, são quilômetros rodados aí que a gente brinca, né? Que com certeza, assim como ele, assim como os outros 50 mentores, vai ter ali uma solução, ou um caminho, ou um direcionamento para que você não navegue sozinho, que não fique solitário, né? É difícil você não tomar decisão sozinho, sem ter alguém para contar, né? Eu acho que isso faz muita diferença, né? E você falou da situação difícil da pandemia, né? Eu tenho andado muito, visitado muitos cafés, que é o meu ramo, né? Muitas cafeterias, muitos pequenos cafés em diversas regiões, não só São Paulo, né? No estado também. E a gente percebe que as dores são parecidas, né? Canais de venda, né? Como vender mais, como diminuir custo, como controlar o melhor estoque, né? Da nossa linguagem de alimentação, né? Incremento de vendas, custos de equipamentos alugados, sistema. Então, é muito parecido, né? Então, imagine se faz alguma mentoria, você consiga reduzir um pouquinho de cada uma dessas linhas, que seja 10% de cada linha, né? No final, a linha vai ficar maior, né? E o que você está falando é muito importante, porque o empreendedor, normalmente, ele tem o negócio dele é quase como se fosse um filho, ele tem uma coisa visceral, é um sentimento que muitas vezes, principalmente de crise, você não consegue olhar fora. O fato de ter um mentor que não tem nenhum envolvimento emocional, vamos chamar assim, com o negócio, ele consegue muitas vezes enxergar de uma forma totalmente fria, mas com o intuito de ajudar, sem emoção na mesa, e às vezes essas dicas cirúrgicas podem fazer a diferença entre a vida e a morte. A gente, antes de lançar a empresa, a gente fez alguns MVPs, a gente fez umas 20 mentorias gratuitas para ajudar pequenos e microempreendedores e para a gente testar o que estava certo, fazer os ajustes, o termo de startup que é pivotar, né? Pivotar uma coisinha. E foi muito rico. A gente teve alguns exemplos, Davidson, de pessoas no meio da pandemia, onde na mentoria de 2 meses, ela foi bem rápida, ele conseguiu ter um incremento de 25%. Aí você me pergunta, o mentor fez o quê? Um pozinho mágico, uma varinha? Não, nada disso. O mentorado estava tão assim com o negócio dele que ele tinha um CRM, ele não usava o CRM dele. O fato dele ter umas ideias criativas, abrir um pouco os horizontes, trabalhar bem o CRM, isso fez com que ele crescesse 25% da venda dele. Estou dando um exemplo só, tá? Que ele conseguiu incrementar. Então, às vezes, a gente está tão olhando para a mesa, para um problema, que a gente não consegue enxergar. Acho que esse é um ponto. Eu acho que uma coisa legal de falar também, os mentores assinam um termo de sigilo, então toda e qualquer informação que for discutida, ela morre com o mentor. Então, o mentorado ele pode ficar tranquilo, né? Às vezes tem alguma coisa que ele fica sem graça de falar, fica envergonhado, muitas vezes. E o mentor tem que ser quase como se fosse um médico mesmo. Você tem que abrir
as entranhas do teu negócio para que ele possa te ajudar, né? Desde os números, a tua missão, a tua visão. Ele faz um plano que a gente chama Plano de Desenvolvimento de Mentorado, né? Que é o PDM. Em cima desse plano, a gente foca de como fazer as coisas acontecer. Ou seja, a mentoria não é um papo simpático, gostoso e de dicas. A gente faz um planejamento. Eu acho que isso que a gente discutiu muito no nosso treinamento, né, Davidson? A gente tem aqui o primeiro momento de se conhecer, mas depois let's get down to business, né? Desenvolver um plano a 4 mãos com mentor e com mentorado. Sim, eu acompanho muito o trabalho do Rodrigo, que é mentor, é o CEO da Petland, né, do mercado pet, e ele fala muito disso, né? No Brasil, no mercado pet, sei lá, tem mais de 20 mil pet shops, né? E ele dá alguns spoilers, né? Fala, cara, olha ali o seu produto, o seu top 5 de vendas, pensa um pouco no serviço, e ele vai dando algumas dicas, lógico, genéricas, mas você começa a perceber que faz todo sentido, né? Cada uma dessas dicas, se o cara empregar, se o cara fazer. Né? Porque escutar e não fazer, o seu resultado não vai mudar. Né? A gente costuma dizer, eu sou franqueado ainda, e sou franqueador, se não executar, não vai sair do passo 1 para o passo 2. Tem que executar. Eu percebo, às vezes, nos nossos treinamentos de mentoria, que aquelas pessoas que já rodaram, né, com mentorado, tudo, o mentorado fala, nossa, mas eu sabia disso, só que eu nunca apliquei. Então, às vezes não adianta, às vezes a resposta está ali e você realmente tem que aplicar, porque senão você não vai saber o resultado. Né? Pelo menos corta isso da sua lista, né? Aplica, não por um mês, 6 meses, 1 ano, dependendo do modelo de negócio, mas aplica, entende, e aí sim você vai cortar da sua lista dos top 10 de ações para fazer. Né? É muito legal, eu gosto muito do Rodrigo, ele logo vai fazer também um com a gente, ele é um mentor aqui do E2 com a gente também, o Rodrigo Albuquerque da Petland, aliás, o Nixon também, que também é sócio, um segmento que está super bem, né, acho que ele está bastante resiliente durante a pandemia. E eu acho que antes de eu queria te fazer algumas perguntas sobre como que você está lidando com a pandemia, mas eu acho que tem uma coisa legal, quando você é empreendedor, muitas vezes você não presta conta a ninguém, a teu sócio, a tua mulher, a teu marido. O fato de ter um mentor, eu já presenciei algumas vezes, o empreendedor parece que ele tem que reportar um conselho, sabe? Então, o fato de fazer alguma coisa, ouvir uma dica, implementar, normalmente eu sou o dono do negócio, eu faço o que eu quero, quando eu quero, ninguém me bota pressão. Mas a partir do momento que você desenvolve um plano com o teu mentor, com metas e com prazos, é meio que você assumir um compromisso. E é um pouco o que você falou, tem que botar a coisa para rodar. Então, querendo ou não, você sente uma pressão super saudável também para executar, para colocar no teu pipeline de execução coisas que você planejou e que você combinou com alguém. Vai ter o passo 2, né? Vai ter que ter, para chegar no passo 2, vai ter que cumprir a etapa 1. Né? Exatamente. Ô, Davidson, eu não sei se você queria abordar mais alguma coisinha disso, eu acho que seria rico também falar um pouquinho das tuas experiências, eu queria saber alguma experiência tua depois que você ganhou mais essa experiência de mentorado, alguma coisa que você tenha feito no teu dia a dia na gestão, que você acha que foi fruto um pouquinho desse conhecimento adicional que você adquiriu, se quiser dividir com a gente, por curiosidade, alguma coisinha que transformou você, que te fez um gestor talvez um pouco mais completo em alguma coisa que fez a diferença aí. Legal. Foi bastante experiência nesses últimos 2, 3 meses, porque a troca com os outros 50 mentores, 49 mentores é muito rica, né? Nos nossos encontros virtuais, cada insight, independente do mercado, né? Eu lembro do pessoal de mercado pet, mercado de agência de marketing, cada um tem lá um caminho, mas você percebe que muitas dicas encaixam no mercado de café, encaixam na alimentação. E, pô, estamos falando de pet shop e alimentação, mas espera aí, algumas coisas encaixam, né? Então, eu comecei a prestar mais atenção nessas dicas, né, dos nossos colegas mentores para poder aplicar no meu negócio, né? A criação de novos canais, isso é uma busca incessante. Eu acho que foi uma coisa que eu acordei e junto com a minha rede, com os nossos franqueados, a cada hora tentar novos canais, porque a pandemia vai passar, isso é fato, pode demorar, pode ter briga política, mas vai passar como tudo passa na vida, né? Então, eu falo sempre que a vida é uma roda gigante, altos e baixos, mas passa.
E os canais de venda, se você implantar direito e fizer certinho, acreditar, não é tentar um mês ou dois, é implantar e trabalhar, né? Ele pode ficar. Pode ser que nem muita gente fala, o delivery vai diminuir. Pode até diminuir, mas se você tinha 0 de delivery e você está com 14% e ficar 10%, são 10% de incremento. Mas vai ficar só 7%. Tá bom, é 7% de incremento, você tinha 0. Né? Se você fez um canal de eventos online, né? Fez kits para home office, cada percentual desse que ficar é uma soma de pequenos percentuais que vai fazer a diferença no faturamento no final do mês. Né? Então são aprendizados que eu venho tendo ao longo dos meses que a gente esteve juntos aí nos treinamentos, que com certeza o franqueado que pegar isso e colocar em prática vai ter resultado. Né? Você falou de CRM, uma coisa importantíssima que eu confesso, nos últimos 5 anos, né, desde que criamos a rede em 2015 e formatamos para a franquia em 2016, não precisou formar um grande CRM. Por quê? Porque as pessoas vinham, era natural, estava no hospital, estava no banco, estava no prédio. Agora não, faz todo sentido você ter um bom CRM, você ir até a pessoa. A gente teve uma Páscoa ano passado e um Natal quase que 100% digital. Fazendo o quê? Abordagens via Instagram, via Facebook, Google AdWords, WhatsApp Business, as lojas impactando aqueles clientes das listas de transmissão, porque a pessoa está tomando café, está bebendo, está comendo, aonde a gente não sabe, mas está bebendo, está comendo, está comprando. Então, aproveitar desse CRM para ir atrás do cliente e falar, olha, é dia dos pais, não quer comprar um kit, você está de home office, só temos kit de home office, é aniversário, só é a família comprar um kit de aniversário. Lógico, eu estou falando do meu negócio, mas cada negócio tem a sua particularidade, que com certeza vai ficar de lição de casa aí no pós-pandemia. Não, eu acho super rico o que você está falando, porque os modelos de negócio estão mudando, né? Vamos pegar um exemplo só, que é de shopping. Né? Os shoppings estão fechados, pelo menos em alguns estados, em vários estados, né, por causa da pandemia. Né? No estado de São Paulo, por exemplo, estão fechados. Então, se você é um lojista num shopping, se você não trabalha em CRM, como você falou, não basta ter um ponto bom com fluxo. Essa era a regra do negócio alguns anos atrás. Você pagava o olho da cara no shopping, você sabia esperava. Que o shopping... você esperava, você era reativo, né? Você tinha um bom atendimento, uma boa comunicação visual e um bom custo-benefício de produto. Não, isso não basta mais. É o que você falou, o CRM ganhou um peso muito forte. Eu acho que essa troca de conhecimento que você falou é muito legal, porque a gente discute muito isso internamente. A ideia é a gente fomentar o ecossistema. O ecossistema que é o principal, o mentorado, mas o mentor tem que estar motivado, aprendendo, curioso, sentindo geração de valor, e obviamente que a gente acaba ajudando, né? Porque o mentorado que deixa de fechar o negócio, que cresce o negócio, ele acaba que ajuda. Pode parecer meio papo de vendedor ou filantrópico, não. A gente tem um propósito muito bonito por trás. Né? O propósito é fomentar o empreendedorismo, a gente já nasce com o selo B Corp, que é um selo super difícil de conseguir, já está no contrato social, é uma responsabilidade, né, de fato de querer ajudar o meio pequeno. Né? E acho que faltou, só para fechar, a gente está até extrapolando um pouco do tempo, eu posso até esticar um pouquinho, não sei se a gente pode entrar em mais perguntas, mas um percentual de toda a receita que entra na E2, a gente também doa para fomentar o empreendedorismo. Então tem um propósito social que foi uma das razões que você entrou e muitos mentores, de justamente poder ajudar o outro. A gente falou um pouquinho de valores e forma de pagamento, a gente não acredita que de graça as pessoas dão valor. Né? Eu vou dar um exemplo, o MVP era gratuito, então que tinha gente que não se preparava, que cancelava. Eu não sei porquê, mas o de graça não funciona. Não posso dizer que é uma verdade absoluta, mas normalmente não funciona. As pessoas, quando pagam, têm um compromisso, elas são mais fiéis aos deveres de casa, de fazer as coisas e acontecer. Então, acho que a equação parece estar fazendo sentido, né, Davidson? E é o que você falou, né? Esse compromisso não é só ali, vou pagar o boleto, vou ter um mentor para chamar de meu e vai resolver meus problemas, né? O Jai, uma vez ele me chamou no escritório dele, sei lá, tinha uns 300 livros atrás dele, ele falou, não adianta você ler os 300 livros se você não dá o primeiro passo. Né? E é verdade, não adianta ler, fazer mentoria, se você não tem essa coragem de botar o pé ali e fazer. Né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala, né, nos nossos papos, e é verdade, a gente tem que fazer acontecer. Eu vi que tem uma pergunta aqui, Luiz, de por que eu escolhi cafeteria.
né? Muita gente me faz essa pergunta aqui. Como falei no começo da live, né, eu tive frango frito, lanche, grelhados, temaki, eu fui indo para vários caminhos, né? E paralelamente fui viajando muito e muita gente, quando viaja, acaba abrindo a cabeça para novos negócios. Uma coisa que me chamou muito a atenção era o consumo de café especial, que é aquele café mais premium em países de primeiro mundo, como Coreia do Sul, Europa. O pessoal já entendendo que aconteceu com cerveja, aconteceu com vinho, aconteceu com azeite, aconteceu com chocolate, e já tinha acontecido nesses países com café. E eu, muito curioso, né, sempre perguntando de onde vinha o grão, e a maioria das respostas eu já sabia, vinha do Brasil, né? Então, isso começou a me chamar muito a atenção, isso era 2012, 2010, 2007. Quando foi 2015, ainda não tínhamos uma rede com muitas lojas de café especial, né? E muita gente não conhecia esse termo e não sabia o que é, como até hoje não sabe, né? Tá crescendo muito essas cafeterias, o que é bom para ajudar a democratizar o café especial, que é aquele café puro, premium, colhido à mão, sem agrotóxico ou com pouco agrotóxico, não é queimado, você tem um aroma diferente, não precisa adoçar, tem um cheiro. Então, esse foi um dos grandes motivos que eu escolhi o ramo de cafeteria. E você, antes de terminar essa pergunta, já existia Starbucks, já existia France Café, como é que você, só para enriquecer essa pergunta que eu acho muito legal, você teve medo de enfrentar ou você viu, falou, puxa, ainda bem que tem esses players porque o mercado está mais disseminado, como você viu isso, concorrência versus oportunidade? Todo mundo me chamou de maluco, porque, principalmente os shoppings, né, porque criar uma rede de café no Brasil, tendo, sei lá, 50 redes, né, e, sei lá, mais de 20 mil cafeterias, talvez, nos 5.500 municípios do Brasil. Só que eu tentava explicar que não era uma cafeteria normal, eram cafés diferentes, métodos de cafés diferentes, não era só o da máquina italiana, era um método raro japonês, uma Clever de Taiwan, uma Chemex de um químico alemão, né? Métodos diferentes, formas diferentes de tomar, grãos diferentes, tanto é que todos os meses no externo eu tenho um grão de algum lugar diferente, né? Você pode tomar um grão do Espírito Santo, do Cerrado Goiano, ou da Etiópia, como já aconteceu, Mianmar. Então, esse tipo de coisa, aos poucos, lógico, não foi muito fácil, né? Lá em 2015, 2016, degrau por degrau, e aí as coisas começaram a mudar, porque a pessoa, quando coloca uma coisa boa na boca, gosta e não volta para trás. Isso acontece com vinho, com cerveja, com chocolate, com azeite e com café, né? E muitas pessoas, Luiz, vão até as cafeterias do externo e falam, nossa, mas esse não precisa adoçar, ou já vai colocando açúcar. Eu falei, calma, experimenta, não tem nada de errado em colocar, mas se dá a oportunidade de conhecer realmente um produto que tem qualidade, né? E aí é uma construção, né? A gente chegou a atender, Luiz, 200 mil pessoas por mês nas cafeterias em 2019, né? Então, imagina quantas pessoas a gente não impactou, né, com essa nova forma de tomar café, não só aquele café queimado, com impureza. O Brasil é o único país do planeta que tem 20% de impureza no café. É o único país que permite isso. Assim como cerveja permite colocar lá o milho, aquelas impurezas, é um dos poucos países do mundo que permite isso. E a gente tem que lutar contra os gigantes e falar, não, experimenta esses cafés, o preço é o mesmo. Você vai pagar lá na xícara 5, 6 reais e vai tomar uma coisa de qualidade, né? Que história espetacular. Eu tenho certeza que tem muitas das tuas viagens aí para colher essas informações, esse conhecimento todo. Isso é a história na prática, de bater, de viajar o mundo, né, Davidson? Ajuda demais, né? Que cada viagem, eu não sei se eu te contei essa, mas eu tinha 45 mil fotos no meu acervo, de fotos de viagem. E para criar o externa, eu fiquei olhando uma por uma, né? Porque eu criei primeiro a ideia num guardanapo e não tinha o nome nem o logotipo. E aí eu peguei as 45 mil fotos olhando uma por uma para tentar ter algum insight, né? E aí veio alguns insights de iconografia, de design, né? De ambiente da loja, lógico, isso depois com uma ajuda de um designer, de uma equipe de arquitetura, uma equipe de branding para ajudar ali a construir isso, mas os insights vieram sim das viagens, né? A ideia dos produtos, né? Uma casquinha da África do Sul, uma impressora que imprime o rosto das pessoas do Japão, um café com laranja que eu vi na Colômbia. Então, muitos insights que vieram dessas viagens, né? Isso não significa gastar dinheiro com viagem. Eu viajei muito de milha, mochilão, albergue, muita gente fala, mas é caro. Tem o João aqui que deve estar na live, um grande amigo meu de Londres. Ele já conheceu mais de 100 países, né? Eu, quando dou palestra, às vezes,
em grandes empresas. Eu cito o exemplo dele, tem até um slide que eu falo que é o cara mais feliz do mundo, porque não precisa necessariamente você gastar horrores para conhecer o mundo e ter ideias, né? Legal desmistificar isso. Vamos para outra pergunta aqui. Eu acabei que eu abaixei dela aqui, não estou achando ela. Tem uma outra pergunta? É, que você tinha comentado, eu acabei que eu fui baixando aqui, eu não estou achando. Depois dessa do... Deixa eu ver aqui. Para vocês que já foram executivos e empreendedores, qual é o principal trigger para a mudança de mindset nessa transição? O trigger. Essa é boa, hein? Essa é boa. Você sabe que a gente tem alguns mentores, eu sou um deles, que já jogou nas duas pontas, né? A de empreendedor, onde você tem a palavra final, entre aspas, tem com os seus prós e os contras, e numa empresa onde você tem que saber jogar o jogo do mundo corporativo. E muitas vezes esse jogo é diferente. Então, na verdade, eu acho que é aprendizado, não tem um segredo. Olha, quando você é empreendedor, você faz assim, quando você é corporativo é outro. Eu entendo só que no mundo corporativo, você de verdade tem que ser menos impossível, né? Você tem que segurar mais as suas opiniões e você tem toda uma forma de digerir algumas coisas que você concorda e não concorda, principalmente aquelas que você não concorda, e você saber jogar o jogo corporativo, né? Acho que esse é um ponto. E a palavra team, né, de time, de equipe, ela é forte nos dois. Eu acho que é muito mais no estilo de gerir, porque muitas vezes aí não tem certo e errado, né, o que é melhor e pior, mas às vezes você vê em empresas onde as pessoas tomam determinadas decisões não é pelo bem da empresa, e sim pelo bem, para ela quer ficar bonita na fita ou ganhar um bônus. Então você tem que saber jogar esse jogo. Esse jogo corporativo, ele, na minha opinião, ele é até mais difícil que o jogo empreendedor. O dinheiro não é teu, você pode ganhar teu bônus, você tem que saber jogar esse jogo. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas essa palavra da pergunta do mindset é essa. Você tem sim um mindset diferente. Eu acho que um exercício que a gente faz, tem um mentor nosso, que foi executivo há muitos anos, que é o Ricardo Garrido, e hoje tem uma rede grande, o Brás, o Astor, etc., ele usa muito isso, né? Você se colocar muitas vezes como dono, mas não como dono, como executivo da empresa. Aí você toma essas decisões esquecendo que você tem um poder de decisão, né? E você está lá, principalmente quando é uma rede, tudo de loja própria, né, Davidson? De franquia, você tem conselho de franqueado, todo mundo tem que se sentir empoderado para tomar essa decisão. E às vezes numa situação mais dramática, vamos dizer assim, onde todas as lojas são suas, você manda pintar de amarelo, em teoria você poderia, né? Então, acho que esse poder, de certa forma, ele é arriscado. E o lado corporativo é bom nisso, que se submete a outras áreas, você pondera melhor. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, eu tentei só... Me fez lembrar, Luiz, uma palestra que eu dei na Sabesp, chamava Prêmio Empreendedor Sabesp 2019. Né? Foi dezembro de 19, né? Então fez 1 ano e 3 meses, aí, 4 meses. E era para aquelas empreendedores dentro da empresa, ou seja, eram colaboradores que estavam lá 10, 20, 30 anos até, né, trabalhando na empresa e eles queriam, né, colaborar mais com a empresa. Então criaram um prêmio e vieram ideias maravilhosas. Eu pude acompanhar lá, passei uma manhã com eles e depois fui falar um pouquinho da experiência que eu tive, né, de empreender também dentro da Casas Bahia, colocando meu TCC, né, da faculdade, depois o TCC da pós-graduação, porque de certa forma isso é empreender dentro da empresa. Você não precisa empreender. Tem até um termo para isso, né, que é empreendedor, não com E, com I, que é empreender dentro da empresa. Exatamente. E tem muita gente que não sonha em abrir negócio, não tem nada de errado. Eu fiz algumas enquetes no meu Instagram, falaram, você já sonhou em abrir empresa? E várias pessoas escreveram, não tenho sonho nenhum. É perfil, não tem nada de errado, né? Então, as pessoas têm que fazer realmente aquilo que sonham, que tem vontade, e lógico, se for para um caminho A ou para o caminho B, aí sim se dá o melhor de si, né? Ou dentro da empresa, ou para a sua empresa, né? Que com certeza você vai ter sucesso. E lógico, se precisar de empreendedor para o ramo de empreendedorismo, ter um mentor, aí faz todo sentido conhecer o trabalho que vocês estão fazendo, que é bem bacana, né? Legal. Quer deixar uma mensagem final para a gente dar uma encerrada? Acho que daqui a pouco cai a nossa linha aqui, só para deixar uma mensagem para todo mundo que está empreendendo ou pensa em empreender, Davidson?
O papo tá tão bacana que passou rápido, né? O Instagram corta aí com quase Por uma mim, a hora gente ficava aqui. de bate-papo, mas a mensagem é essa, né? Muitas pessoas, Luiz, me perguntam quando é a hora de empreender. Aquelas que querem empreender, né? Muitas estão trabalhando, não gostam do chefe, ou não gostam da empresa, não gostam do que faz, ou fez uma faculdade e acaba não gostando. Então, muitas pessoas me perguntam, me mandam inbox no LinkedIn. Eu sou um cara que, na medida do possível, consigo responder ali todo mundo. E essa pergunta, na verdade, as pessoas já têm, né? Eu falo que quando acorda de manhã, coloca o pé para fora da cama e não está feliz, você já tem a sua resposta, né? Então, isso em qualquer coisa da vida, né? Ou empreendendo, ou trabalhando. Se você acordar e não estiver feliz, alguma coisa está errada e você vai ter que procurar, né, a felicidade, né? Então, a pessoa já vai ter essa resposta. E dependendo dessa resposta, nós estamos em 2021, né? Tem Sebrae, tem ABF, tem a E2 Mentoria, tem diversas pessoas, né? Eu falo que o Wilson Poit, né, ele fez um livro, né, o Não Você Já Tem, então vá à luta, né? Então, é verdade, né? Não tenha vergonha de abordar uma pessoa de um determinado segmento. O máximo que vai acontecer é ele não responder, mas até aí tem mais 50 desse ramo, né? Então, basicamente, esse é o recado, né? Se a pessoa tem sonho, é correr atrás dele e fazer acontecer, né? Fantástico. Pode ser com a ajuda do Sebrae, pode ser com o E2, pode ser com amigo, familiar, o que for. Muito bom. Davidson, eu queria te agradecer imensamente, foi rico, como você falou, foi um bate-papo que daria para a gente esticar por muito, muito mais tempo. Espero que a gente possa, em breve, voltar a fazer um e abordar outros temas. Muito obrigado, viu, Davidson? Foi um prazer estar com você aqui, obrigado pela oportunidade, um abraço a todo mundo aí que está nos assistindo. Valeu, eu que agradeço. Vamos agradecer a todo mundo aqui. Valeu, um Tchau, abraço. Um abraço.